Olá, sejam bem-vindos, senhores, à nossa apresentação de hoje. Hoje eu vou falar novamente sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Este vídeo é um complemento do vídeo anterior, pois no vídeo anterior, quando havíamos gravado, a Receita havia informado que deveria ser feito um procedimento para fazer o processo de solicitação, né, da exclusão do ICMS, né, da base de PIS e COFINS. Agora saiu uma nova redação no novo guia prático, né, no final agora do mês de junho, né, acho que foi no dia 18, dia 24, não me lembro exatamente, informando que os arquivos que já foram transmitidos para a Receita, referente às empresas que têm o direito a fazer essa exclusão, ela deve detalhar, né, as informações dessa exclusão do PIS e COFINS lá nos blocos, né, de escrituração do arquivo, né. No nosso exemplo aqui, eu vou estar mostrando para os senhores de forma prática, né, nós vamos pegar o arquivo TXT, né, validado, que já foi transmitido para a Receita. A gente vai pegar esse TXT, converter ele em Excel, fazer as alterações nos blocos através do Excel, para uma posterior validação, para que esse arquivo possa ser retransmitido para a Receita. Este é o procedimento que deverá ser feito. Então nós vamos estar instruindo os senhores. Talvez alguns devam estar se perguntando, mas você vai mostrar o processo para a NFE modelo 55, a DANF. E se a empresa efetuar vendas através do SAT, tem como fazer? Também tem. Se for NFC, também tem. Se for transporte, D100, né, o que é o D100 é o bloco de escrituração dos CTs, tem como? Tem também. Então vamos lá, para a gente não ficar muito na teoria e partir um pouco para a prática, eu vou mostrar para os senhores. Eu vou utilizar aqui o nosso sistema, que é o SPED XML Excel Sysconv, né? Eu já tenho o ícone aqui na minha área de trabalho. Esse sistema está disponível para download em nosso site, lá em www.sysconv.com.br. Esse sistema ele faz a conversão do arquivo TXT em Excel. Então aqui no menu Produtos, SPED XML Excel Sysconv, no nosso site, vocês vêm aqui na opção versão de demonstração, 15 dias grátis. Os senhores podem instalar e testar por 15 dias esse sistema. Ok? Vamos então para a prática aqui. Eu vou abrir o FD Contribuições. Eu não tenho nada no meu FD Contribuições. Eu vou importar aqui para o FD Contribuições um arquivo modelo que eu já deixei separado aqui. Vamos ver se eu consigo utilizá-lo. Então esse arquivo ele já está validado, né? Ele já foi transmitido. A gente vai fazer o processo de alteração dentro deste arquivo para que a gente possa revalidar o arquivo com as informações, os valores de PIS e COFINS alterados, né? Eu vou anotar os valores também para a gente ver a diferença, né? O impacto que vai dar essa alteração, né? No valor total a recolher da contribuição. O arquivo é um pouco grande porque, infelizmente, o arquivo modelo que eu peguei tem um tamanho um pouco elevado. Talvez o dos senhores tenha um tamanho inferior. Então a escrituração deve ser feita detalhada, né? Vou dar um OK aqui, um OK novamente. Aí o que eu vou fazer? Aqui na consolidação eu tenho os valores, tem aqui as informações dos valores, né? Então o valor total da contribuição, eu tenho aqui o valor, né, de 126.000, vou até anotar. 126.480,99 é o débito de PIS sobre o meu faturamento, e o valor de 582.632,10 é o débito de COFINS sobre o faturamento. Para efeito de crédito, eu tenho o valor aqui de 84.234,43 crédito de PIS, e crédito de COFINS eu tenho 387.240,22. Estou anotando todos os valores aqui.
Então tenho também aqui o valor a recolher final de 18.454,54 de PIS e 89.657,84 de COFINS. Então esse arquivo já foi transmitido, entregue para a Receita e não, o ICMS está incluso na base de cálculo, então agora a gente vai fazer o processo de exclusão desse ICMS. Vou abrir aqui o nosso programa, né? Agora a gente chega na parte mais importante, que todos devem estar ansiosos, hein? Eu fazendo esse vídeo aqui, me surgiu uma dúvida, mas depois eu faço comentário no final do vídeo. Eu abri o sistema, eu vou vir aqui na opção SPED XML Excel, SPED Fiscal, eu tenho a opção de importar o arquivo TXT para o Excel. Aqui eu tenho a opção PIS e COFINS, eu vou selecionar o arquivo TXT. Aqui eu vou exportar esse TXT para o Excel. Vou dar um OK. Vou abrir esse arquivo de Excel. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos partir lá para o bloco C170, que tem os itens de cada nota, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu já tenho as informações, como por exemplo, eu tenho aqui o valor do ICMS, né? E aqui eu tenho a base de cálculo de PIS, a alíquota de PIS, já tenho o valor de PIS, tudo calculado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma coluna auxiliar aqui, para que a gente possa fazer somente o cálculo da base de PIS e COFINS com a dedução, para que a gente possa alterar de forma correta no arquivo. Então, essa coluna AG do Excel, da planilha C170, itens da nota, ela está formatada como texto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou até o final dela, vou dar um Ctrl, Shift, seta para cima para selecionar ela inteira. Vou clicar com direito, vou vir em formatar, vou deixar ela como geral. Pronto, já não está mais formatada como texto, então eu consigo já utilizar fórmulas. Aí as fórmulas que eu preciso utilizar é saber o valor da base de cálculo com a exclusão do ICMS, né? Então para isso eu vou fazer um cálculo aqui, vou colocar aqui igual se, uma condicional, né? Vou precisar de duas condicionais, então vou colocar um ou aqui também. Por quê? Porque se a base de cálculo, se o CST de PIS e COFINS for igual a 50, quando eu coloco ponto e vírgula, eu venho para a segunda condicional. Ou se o CST de PIS e COFINS for igual a 0,1. Ou uma coisa ou outra, porque eu só tenho tributação, as alíquotas básicas do CST 0,1, né? E o crédito eu só tenho no CST 50, os demais CSTs não devem sofrer alteração. Então, se for um CST ou outro, o que o sistema vai fazer? Eu quero que ele pegue a base de cálculo de PIS e reduza o valor do ICMS, que vai estar aqui na coluna que eu vi, T, valor do ICMS, ok? Então, se o CST for igual a 50 ou 0,1, eu vou pegar a base e vou reduzir o ICMS. Se não, vou colocar nessa coluna o valor da base atual, ok? Não vou fazer alteração. Aqui, se vocês observarem, o sistema já fez o cálculo. A base era 30, né? O valor do ICMS aqui é 5.000. Então, o sistema ele já reduziu aqui. O sistema não, né? O cálculo no Excel já... A fórmula do Excel já fez a redução. Vamos ver se a fórmula está certa. Se eu colocar 70, ele já volta lá para o valor. Se eu colocar 50, o ruim quando eu coloco 50, acho que eu tenho que dar o Enter para ele aceitar. Opa, pera aí. Tenho que voltar 50 aí ele já voltou. Eu vou dar um Ctrl C,
vou na coluna ao lado aqui, que é a alíquota de PIS, vou dar um Ctrl seta para baixo, para ele ir para a última linha que contém informações. Vou na coluna ao lado, que é a coluna AG, vou dar um Ctrl V. Aqui, se vocês perceberem, também já foi aplicada a fórmula, porque a base de cálculo é 556 e lá na coluna T o valor do ICMS é 22. Então, se vocês pegarem aqui o 556 menos os 22, ele vai dar os 533, já está considerando. Então, como está sendo considerada a fórmula de maneira correta, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift, seta para cima, uma para baixo, e vou dar um Ctrl V. Então, todas aqui estão menor. Já alterei a base de cálculo de todos os itens dos registros C170, que tem o CST 50 ou 01. Tá. Agora eu vou fazer o que? Vou copiar toda essa coluna da coluna AG. Vou vir na base de cálculo da COFINS. Vou dar um Shift, Ctrl, seta para baixo. Vou clicar com o direito e vou colar. Só que eu vou colar só os valores. Se eu colar aqui, ele vai colar as fórmulas, vai bagunçar tudo. Aqui eu preciso colar só os valores, ok? Colei os valores das bases de cálculo, então as bases já estão desconsiderando o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. No caso aqui da base da COFINS, né? Eu vou, por enquanto, eu vou deletar essa coluna, vou deixar da forma que estava recentemente, quando o arquivo foi criado. Vou copiar a base da COFINS e vou colar na base do PIS, ok? A base do PIS tem que ser igual a da COFINS. Ok, já tenho bases novas, então preciso fazer o cálculo. O cálculo eu vou pegar a base de PIS vezes a alíquota de PIS por cento. Então, já tem um novo valor. Estava 500 e pouco, o valor do PIS baixou para 413. Vou dar um Ctrl C, Shift, Ctrl, seta para baixo, Ctrl V. Colei para todos. COFINS, mesma coisa. Igual a base de COFINS vezes alíquota, Shift por cento, dou Enter e já alterou o valor. Vou dar um Ctrl C para copiar. Agora vou dar um Shift, Ctrl seta para baixo, Ctrl V, colei para todos os itens de uma vez só. Como o Excel é maravilhoso, né? Muito prático. Já está praticamente quase pronto. Aqui só tem um detalhe. A Receita pede também para que seja informado o valor do ICMS no campo valor de desconto. Só que o campo valor de desconto, se já tiver valor, a gente vai ter um problema, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A coluna que tem o valor do desconto é a M e a coluna que tem o valor de ICMS é a T. Eu vou usar aquela coluna AG e vou colocar aqui igual M2, que é a coluna do desconto, mais T2, que é a coluna do ICMS. Ele já vai me trazer. Se tiver desconto e o ICMS, eu vou ter que levar os dois para aquele campo. Então não tem como eu substituir, eu vou ter que usar essa coluna auxiliar também. Vou fazer o mesmo procedimento, Ctrl seta para baixo, vou dar um Ctrl V, Ctrl C para copiar, Ctrl Shift seta para cima, Ctrl V, ok. Então agora, para as colunas aqui que tinham valor de desconto, porque pelo que eu vi aqui tinha algumas colunas que tinham valor de desconto, né? Então, quer ver alguma, por exemplo? Acho que está mais lá para baixo, nas saídas, mas tinha. Não sou maluco. Aqui, ó. Então tenho vários itens que têm valor de desconto. Então, como eles já tinham valor, tem que somar o ICMS nesse campo. Então, por isso que eu usei a coluna AG como auxiliar aqui. Então, nessa coluna AG, que a gente utilizou ela, novamente, eu vou dar um Ctrl, Shift, seta para baixo, vou copiá-la ela novamente, ó, vou copiar, vou lá na coluna M de Maria, vou dar um
Shift, Ctrl, seta para baixo, vou clicar com direito, vou colar só os valores. Ok? Opa, alguma coisa deu errado aqui. Vou dar um Ctrl V. Por que que ele não... Vamos lá na coluna AG novamente. Shift, Ctrl, seta para baixo. Ah, tá. É que tá copiado só o... Só tá copiado uma aqui, né? Então vamos lá. Shift, Ctrl, seta para baixo. Só uma célula. Copiei, agora eu copiei todas as células. Vamos lá para coluna M. Vou dar um Shift, Ctrl, seta para baixo. Clico com direito, colo só os valores. Agora trouxe correto. Vou salvar. Pronto. Nossa alteração já está quase pronta. Só lá na coluna G eu tenho que apagar isso daqui, né? Porque isso não existe. Isso daria um monte de erro lá no SPED. Eu apaguei. Aí eu posso ter problema de cálculo de centavos. Para eu não ter esse problema de cálculo de centavos, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no menu Arquivos, Opções, preciso vir em Avançado. E aqui eu preciso vir na opção... Ao calcular esta pasta de trabalho, definir precisão conforme exibido. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Vou até fazer de novo. Não vou fazer de novo. Vou salvar. Eu acho que eu fiz certo. Vou fechar. A gente vai saber a hora que a gente converter novamente, né? Agora eu vou converter. Vou abrir o sistema. Vim em SPED.tml Excel. SPED fiscal. Vou converter o Excel para o TXT. Vou selecionar aqui. Ele está convertendo o Excel para o TXT. Após converter, a gente vai fazer importação novamente. Tá, já converteu, dei um OK. Ok, o arquivo foi criado, tem o CNPJ, a data 07/7/2021, 22h36. Vou dar um OK, vou fechar tudo aqui. Vou abrir, lembrando que eu já tinha os valores aqui que eu já anotei, né? Então já tinha anotado aqui os valores, né? Vou fechar, vou importar o novo arquivo, 7/7/22h36. Vou dar um abrir, vai dizer que já existe. Ele está sobrepondo o arquivo, né? Agora a gente vai ver se realmente as coisas funcionaram de forma corretamente. Vou dar um sim. Ele está importando, né? A gente vai ver se vai... quando terminar a validação ele vai dar um erro, né? Porque a gente não mexeu nos blocos de apurações. Por quê? Porque o próprio sistema gera as apurações. Então nós precisamos só alterar as informações nos blocos específicos, que foram os blocos que nós alteramos, né? Então agora tá ótimo, excelente. Deu só 8 erros que se refere aos blocos de apuração. Se eu clicar para gerar apurações, o sistema vai recalcular todas as informações dos blocos filhos, né, dos registros C170 para compor os blocos M novamente. É o que ele está fazendo neste momento. Ok. Então vou dar aqui um validar novamente. Aí a gente vai ver se toda a sistemática funcionou. Eu acredito que tenha funcionado perfeitamente. E vocês podem fazer exatamente dessa forma, e caso vocês precisem fazer essa exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS.
Se tiverem dúvidas, assistam o vídeo novamente, façam com calma, devagar. Se vocês tiverem SAT ou NFC, vocês entrem em contato com o suporte, que nós auxiliaremos os senhores a fazer a geração, a alteração, né? Ok, então o arquivo ficou com 2 erros. Esses 2 erros é comum, por quê? É o valor que estava antes, né? Então antes da tributação estava dando 18.400, agora está 17.400, né? Para eu sanar esse problema, eu teria que copiar aqui, salvar, vir aqui e colar o valor. Aí se eu viesse aqui também, né? Aqui estava dando 89, baixou para 85, a diferença de 4.000. Então se vocês verem, compensa fazer sim, né? Esse procedimento do PIS e COFINS. Por quê? Porque só nesse exemplo aqui, a competência é de 1 mês e uma diferença de R$5.000. Imagine vocês fazendo, sei lá, vários meses, 10 meses são R$50.000, né? 10 meses é 1 ano. Se você conseguir fazer 5 anos, são R$500.000. Tô me referindo a uma empresa desse porte aqui, né? Que tem um faturamento, sei lá, de um faturamento alto, né? Mas mesmo que seja R$50 de diferença, R$100, se vocês tiverem esse direito, a empresa tem que pleitear, né? Tem que pleitear, né, o valor que a gente não pode deixar de graça para o fisco. Tá. Aqui, então, ok, o arquivo está validado novamente. Os valores mudou, era 126, baixou para 116, uma diferença de 10.000 na tributação do PIS sobre o faturamento. Aqui era 582, baixou para 536, uma diferença de mais de 50.000 no COFINS. Só que também baixou, né, os créditos, porque essa empresa, como tinha débito e crédito, né, os créditos aqui eram 84, baixou para 75, uma diferença de 9.000. E aqui era 587, baixou para 545, baixou 40.000. Então, baixou proporcional, porque tinha crédito e tinha débito, mas via de regra o que importa é o valor final. A gente teve uma redução de R$1.000 no valor do PIS a recolher e de R$5.000 no valor da COFINS. Então, o arquivo já está alterado. Para vocês verem que realmente foi alterado, vocês podem pegar aqui um documento fiscal, principalmente, quer ver, um de saída, uma nota fiscal qualquer. Vou pegar aqui um item. Será que esse item é tributado? Provavelmente sim, 502. Então o valor deste produto é 756, né? O valor da base de ICMS é 756, o valor do ICMS é 136. O valor do PIS e COFINS é 620, já é o valor do produto menos o valor do ICMS. Então já foi alterado. Show de bola, né? Fantástico. Tá, é isso aí. Sobre essa exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS, tem como a gente fazer dessa forma aí o procedimento, né? Eu acho que era só isso que eu tinha para dizer. Ah, tem um detalhe, lembrei. Sobre as empresas que entregaram o arquivo FD, contribuições como lucro presumido, né? Deixa eu até verificar aqui, que eu tenho aqui o guia prático, é esse novo aqui, é do dia 18/6. Porque como houve essas alterações, o fisco está pedindo para fazer o detalhamento agora no documento fiscal, né? Então, como era escriturado por totais, não, ele continua ainda, pode ser escriturado por totais. Esqueçam, não muda nada para o lucro presumido. Era uma dúvida só, mas já saneei só de bater o olho no layout aqui. Então, até mais, pessoal. Espero ter contribuído com os senhores aí. Curtam aí esse vídeo aí, ou compartilhe com os amigos profissionais da área contábil para que eles também possam se beneficiar desse vídeo, né? E consiga realizar esse trabalho aí do ressarcimento, da exclusão, né, do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Um grande abraço e até a próxima.